Meus queridos do 7º ano, vamos então para a correção da semana 2 do PET volume 2 de História. Vamos sem perder tempo, vamos logo lá para a semana 2. E o tema de vocês na semana 2 é mercantilismo. Eu vou comentar só um pouquinho do texto que o próprio PET trouxe, para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo, para a gente ir direto para a correção, para vocês agilizarem essa atividade aí, tá bom? Então vamos lá, mercantilismo, uma breve apresentação. Aí eu já até marquei aqui, ó, os Estados Nacionais. Os Estados Nacionais começaram a se formar no século XII, sendo que o primeiro deles foi Portugal. Então, gente, nesse período aí, século XII, século XV, quando a gente estiver falando de Estados Nacionais, a gente está se referindo a países, tá? Estados Nacionais é o mesmo que país. Então, o primeiro a se formar foi Portugal, que se tornou independente em 1139. E o fortalecimento desses estados só foi possível então graças à burguesia, né, que ajudou a financiar e fazer a manutenção aí em troca de benefícios. Óbvio que eles não iam fazer nada à torta direita de graça, né? Tinha que ter um benefício por trás. E esse processo aí, que a princípio, né, onde havia aí uma concorrência do país que queria ser melhor do que o outro, que poderia ser mais rico que o outro, ter mais poder que o outro, esse processo de acumulação de capital ficou conhecido então como mercantilismo. Então nós vamos lá. Terceiro parágrafo aqui, ó. O dinheiro na Idade Moderna era o ouro. Uma das formas diretas de enriquecer era extraindo o ouro e a prata das minas. Então, a princípio, a Espanha, depois que se lançou ao mar aí em busca dessa política mercantilista, a primeira opção que eles escolheram foi adotar o metalismo, que consistia em explorar territórios atrás de metais preciosos, né? Que existe aí até uma prática aí do metalismo que fala que quanto mais metais preciosos o país tivesse acumulado dentro dele, mais rico ele seria, mais poderoso ele seria. Tá? Então, para alcançar esse objetivo, eles então chegaram aí no que eles chamavam de Novo Mundo, que depois passou a se chamar América, ali na região onde viviam os Incas. E ali eles já depararam com muito ouro, com muitas pedras preciosas. Então, eles dizimaram o povo indígena de lá, o povo Inca, o povo maia, o povo asteca, e levavam muito ouro, principalmente prata, né? Porque eles te levaram muito daquela região ali da América Espanhola, foi prata. Eles tiravam muita prata ali da região, aí, principalmente da região de Potosí, tá bom? Depois nós tivemos aqui a prática mercantilista adotada por Portugal, né? Que queria também adotar o metalismo. Porém, ao chegar no Brasil, não encontrou de cara o ouro. Encontrou aí uma vasta beleza natural, mas não encontraram o tão desejado ouro. Então, o Brasil, enquanto colônia de Portugal, teve as suas riquezas extraídas. A princípio com o pau-brasil, depois eles fizeram a plantação da cana-de-açúcar, e depois foi encontrando ouro, encontrou diamante, enfim, tudo que eles encontravam de riquezas no nosso país, eles extraíam e levavam lá para Portugal. Os ingleses adotaram uma medida diferente, né, dos ibéricos, porque Portugal e Espanha ficam numa península chamada Península Ibérica, por isso que chama eles de ibérico. Península é aquela regiãozinha que é banhada pelos 3 lados de água e somente uma parte fica agarrada no continente. Então, aquela região ali onde fica Portugal e Espanha é uma península chamada Península Ibérica, tá? Por isso que tá falando aqui diferente dos ibéricos. Então, os ingleses, eles tinham uma frota marítima muito boa, né? Então, eles adotaram a estratégia do comercialismo, que é o quê? Que era vender os seus produtos. O produto mais vendido pelos ingleses era o tecido, né? Porque nas suas colônias na América do Norte, a plantação de algodão era extensa, era gigante. Então, eles fabricavam muito produto, né? O tecido com esse algodão, e vendia aí para os outros países das quais eles tinham relações econômicas. A França usou um modelo diferente de outros, que é o colbertismo, que consistia em vender seus produtos de luxo a valores maiores e controlar os gastos do governo.
Uma estratégia que a França usou e outros países adotaram é a balança comercial favorável. Essa balança comercial favorável aí foi comum em todos os países, tá? Que nada mais era do que aumentar as exportações do que eles produziam, que eram as vendas, vender mais produtos e diminuir as importações, que é diminuir as compras. Então, quanto menos eles pudessem comprar de outros países, melhor para a economia deles, tá? Para auxiliar no controle da balança comercial, os países criaram impostos sobre a exportação e valorizando assim os produtos feitos no país, que era chamado protecionismo, que até hoje é utilizado. Então, todo produto que você está na sua casa, você quer comprar um produto importado, ele vem entrar no Brasil com a taxação muito maior de impostos do que os produtos fabricados aqui dentro do país. Para quê? Para valorizar a mercadoria que é feita dentro do país, para o dinheiro girar, para que possa a empresa crescer, para que possa gerar mais empregos, né? Mais renda para o país. Tudo que você compra de fora, você vai estar dando lucro para a empresa que é de fora. Então, por isso que os produtos, quando são importados, eles são taxados mais caros do que os produtos fabricados dentro do Brasil. Ok? Vocês entenderam o que é isso? Então, protecionismo são aí os impostos, né, as taxações que eles cobram dentro de produtos que vai entrar dentro do país, que são produtos, né, internacionais. Exemplo, se você viaja para os Estados Unidos e vai trazer de lá um produto da Apple, por exemplo, se você chega ali na alfândega brasileira, na hora que você desce do aeroporto, ele vai ver ali, você tem uma quantidade de valor, você tem $500, por exemplo, para você trazer para cá. Aí você passou de $500, tudo que passou desse valor, você vai pagar um imposto que costuma ser muito caro. Isso acontece também com mercadorias que eles mandam de lá para cá pelo correio. Quando chega no correio, tem uma taxação para a pessoa pagar e retirar. E muitas vezes fica muito caro que a pessoa nem paga para retirar, manda devolver e devolve lá para o país de origem. Ok? Entendido? Então vamos aqui para as atividades. Atividade número 1. As medidas mercantilistas foram adotadas como forma de enriquecimento dos países europeus. Analise uma consequência dessas políticas econômicas para a América. Então vamos lá. A exploração e colonização do continente americano. Os colonizadores extraíam a riqueza da América para ficarem ainda mais ricos, ou ficarem mais ricos, né? 2. Cada país adotou uma medida mercantilista diferente. Avalie qual das medidas você considera mais eficiente e justifique o motivo. Aí você vai escolher entre aquelas lá: colbertismo, colonialismo, metalismo, deixa eu ver aqui qual que é a outra. Colonialismo. Eu escolhi, né, aleatoriamente o colonialismo, que consiste em extrair a riqueza da sua colônia, né? Ele extraiu ao máximo as riquezas dos países colonizados. Por que eu acho que essa daí, mesmo que eu tenha escolhido aleatoriamente, eu acho que essa daí é mais eficiente? Porque eles vão explorar todos os benefícios que aquele lugar ali pode oferecer, não só um determinado produto ou um metal precioso, ok? 3. Explique como os países faziam para deixar sua balança comercial favorável. Então, olha lá, procuravam exportar mais produtos do que comprar, valorizando os produtos internos, que era o protecionismo, criando impostos para produtos importados. Entendido? Vamos seguir aqui então. Número 4. Leia o texto. A concepção mercantilista de riqueza foi, entretanto, contestada em meados do século XVIII. O francês François Quesnay afirmava que os mercantilistas estavam errados em identificar a riqueza com a quantidade de metais preciosos, pois para ele a fonte de riqueza era a terra. O texto traz duas medidas de riquezas dos países. O texto traz duas medidas de riqueza dos países. Hoje em dia, qual é a base da riqueza de um país? A base da riqueza de um país, gente, está concentrada no PIB, no Produto Interno Bruto. Ou o que é isso? É a soma do valor de todos os bens e serviços finais do país. Então, tudo que ele produz, no final, vai se ver aí quais são os lucros que esses produtos deram para o país. E assim que nós temos uma cruzadinha aqui, que como você pode ver nessa número 5 aqui, ó, faltou
2 quadradinhos. Se você olhar aqui, parece que tem até a sequência de um próximo, mas faltou. Então, no seu também vai faltar. E eu escrevi até o restante da palavra aqui em roxinho. Mas vamos lá então. Ó, nas horizontais que são assim. As verticais são assim. Número 1 das horizontais. Política econômica usada pela França é o colbertismo. 4. Balança comercial favorável quando se vende mais do que compra. 6. Principal metal procurado para fazer as moedas era o ouro. 7. Continente descoberto pelos espanhóis no século XV, América. 8. Estratégia de enriquecimento direto pelo acúmulo de metais preciosos, o metalismo. Agora as verticais, a número 1. Prática mercantilista caracterizada por explorar novos territórios, colonialismo. 3. Primeiro país a se formar, Portugal. 5. Política mercantilista adotada pela Inglaterra, comercialismo. Então tá tudo aqui do jeitinho que você vai preencher aí na sua. Se você é meu aluno, obviamente você vai responder só com as palavras, porque no link que eu vou enviar, eu não vou enviar cruzadinho, eu vou enviar somente a perguntinha e você vai responder só com a palavrinha. Então nós chegamos ao fim da semana 2 do PET. Eu espero você na semana 3. Beijo no coração, até a próxima.